Então, gente, voltando aqui como complemento verbal, os complementos, eles vão ser objetos, tá? Se eu tiver um verbo sem o uso de preposição, exemplo, matou, matou quem? Um rato. Um rato não tem preposição, que o aqui é artigo. Ele vai ser um objeto direto, tá? Se eu tenho uma preposição, ao, aspirar ao cargo, então cargo aqui é um objeto indireto. Apareceu a preposição ao. Então, no caso aqui, o meu verbo vai ser um verbo transitivo direto com objeto direto. E aqui vai ser um verbo transitivo indireto com um objeto indireto. Ok? Conseguiram entender? Então, objeto direto não tem preposição. Objeto indireto tem preposição. É só isso. Ok? Alguma dúvida? Complemento nominal. Eu falei de complemento verbal, agora eu vou falar sobre complemento nominal. Nominal, nome, tá? O nome já diz, nome. É o termo responsável por completar o sentido de um nome que vai ser representado pelos substantivos, adjetivos ou advérbios. O complemento nominal, ele sempre vai ser precedido, ou seja, sempre vem antes uma preposição. Exemplo, as pessoas têm necessidade de interagir com as outras. As pessoas têm necessidade de. O sujeito, as pessoas, tem, é o verbo transitivo direto. Por que é o verbo transitivo direto? Porque tem o que? A necessidade. Não apareceu, tem o que? Necessidade. Não apareceu nenhuma preposição. Então, se não aparecer nenhuma preposição, o verbo é transitivo direto. De interagir. Necessidade de interagir. A necessidade aqui é um objeto direto, ok? Então, aqui, se eu parasse em as pessoas têm necessidade, seria... Aqui eu teria uma frase verbal, né? Uma oração, um complemento verbal, no caso. Mas agora, se eu introduzo uma outra frase com um complemento nominal, eu tenho uma frase verbo nominal. Então, exemplo, né? Aqui, necessidade de quê? De interagir. Então, apareceu necessidade, que no caso... Você falou que eu não trouxe, Adriana. No caso de interagir com as outras, vai ser meu complemento nominal, ok? Então, ó, sempre preste atenção. Se eu tenho uma palavra que não é verbo e eu tenho uma preposição, eu tenho um complemento nominal, ok? Então, de interagir com as outras é meu complemento nominal, ok? Você vem pra cá também, né? Acho que tu foi? Vai vir pra cá também? Acho que vai. Agente da passiva. Agente da passiva é o termo que indica quem ou que executa a ação no verbo da voz passiva. Gente, o que acontece dentro da voz passiva? A gente tem a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa é realmente a pessoa falando ali, a pessoa executando a ação. Exemplo, João comprou a vitamina. Quem comprou a vitamina? João. Então, João executa a ação. Ele está na voz ativa. Agora, se eu mudo a dinâmica da frase e coloco a vitamina primeiro, no caso, a vitamina ela vai receber a ação. Então, o objeto, a vitamina recebendo a ação, ela vai virar uma voz passiva. Então, a vitamina foi comprada por João. No caso aqui, quem está recebendo a ação, né, quem está sofrendo a ação,
é a vitamina. Então, se a vitamina sofre ação, eu tenho uma voz passiva, ok? É como se eu estivesse passando a informação para uma outra pessoa, ok? Então, por João, no caso, ali, né? No caso, por João, ele está sofrendo a ação, então, agente da passiva. A voz passiva é formada por o sujeito paciente, tá? Então, ó, sujeito paciente, quem sofre a ação, a vitamina, mas o verbo auxiliar foi, mas o verbo principal comprado, então esse verbo principal tem que estar no particípio. Por que é o particípio? Ado, ido, tá? Então, ado, ido. Comprado, trazido, então sempre esses no particípio. E o agente da passiva, que é o agente da voz passiva. Quem é o agente da voz passiva? João. Ok? Alguma dúvida sobre o agente da passiva? É bem facinho o agente da passiva, tá? Bem tranquilo. Alguma dúvida? Lembrando que depois eu vou colocar essa aula no YouTube, vocês podem assistir, tá? Adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele é um termo que vai ter a função de caracterizar ou determinar o substantivo. O que é o termo acessório? É um termo que ele não é essencial. Então, se ele não é essencial, ele é acessório. Ele serve para dar só uma informação, ok? A mais. Então, a gente pode usar artigos, adjetivos e outros elementos para desempenhar essa função, ok? Exemplo, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Sujeito, as melhores receitas. Núcleo do sujeito, receitas, é a palavra mais importante. Foram deixadas. Então, ó, eu tenho aí o artigo, então, eu tenho ali, o que são os termos acessórios? São os que vão ajudar a oração a fazer sentido, mas vão só acrescentar. Eu poderia falar assim, melhores receitas foram deixadas. Posso. Mas se eu quero dar mais alguma informaçãozinha ali, eu uso esse termo acessório. Então, eu uso o termo acessório as, como artigo. Eu uso o termo acessório melhores. Então, melhores, como adjetivo. Eu uso pelos, né? Então, eu posso usar ali todos esses elementos para caracterizar a minha oração. Sou obrigada? Não. Ok? Eu posso fazer uma oração com menos termos acessórios possíveis. Mas quanto mais termos acessórios eu tiver, melhor ela vai ficar. Ok? Alguma dúvida em relação aos termos acessórios, que é o adjunto adnominal? Lembrando que o adjunto adnominal, ele vai sempre estar, né, caracterizando um sujeito ou um nome, tá? Então, preste atenção para não confundir com adjunto adverbial. Predicado. Foram deixadas pelos nossos avós. Agente da passiva, pelos nossos avós. Núcleo do agente da passiva, avós. Os, artigo da contração. O os é adjunto adnominal de avós. O mesmo acontece com o pronome adjetivo o e nossos, que referem-se aos avós. Então, sempre ali vai estar referindo ao nome. Caso o nome aqui, avós. Como vemos, um único substantivo ele pode ser caracterizado ou determinado por vários adjuntos adnominais. Nesse caso, as, melhores, os e nossos, todos são adjuntos adnominais. Adjunto adverbial. O nome diz advérbio. Então, ele tem a função de advérbio nas orações. Adnominais, função de adjetivo. Adverbiais, função de advérbio. Esse adjunto ele vai indicar circunstâncias, tá? Como tempo, modo e finalidade. Então, exemplo, estudarei amanhã, estudo com concentração, estudei para a prova. Primeira coisa que nós temos é tempo, amanhã. Segundo, nós temos concentração.
com concentração. É o modo como eu estudo, com concentração. E depois tem para a prova, com a finalidade. Para quê? Para a prova, essa é a finalidade. Então, nós temos adjuntas verbiais de tempo, de modo, de finalidade, intensidade, causa, companhia, lugar, circunstância, assunto, posição, conformidade, todos ali, ok? E eles são esse termo auxiliar, né? É um termo acessório que vai ali indicar tempos da frase ou coisas assim, ok? Aposto. Aposto, ele vai explicar o que foi dito anteriormente, tá? Ou especificar alguma coisa, resumir, tá? Junto ao substantivo. Então, exemplo, Santos Dumont, o pai da aviação. Esse o pai da aviação é um aposto. Porque ele está explicando, ele está introduzindo aqui uma informação a respeito de Santos Dumont, tá? Que não é uma informação que precisaria estar ali, mas o escritor, né, o autor, ele quis colocar. Ele pode fazer uso do aposto para isso. Então, ó, Santos Dumont, o pai da aviação, foi um inventor genial. Eu poderia somente falar, Santos Dumont foi um inventor genial, que a informação vai estar completa. Porém, eu também posso citar informações entre aí um substantivo. Então, essas informações no meio depois do substantivo, no meio da oração, é chamada de aposto. Tá? Geralmente, ele está entre vírgula, tá? Vocativo, apelo, chamamento. Vocativo sempre vai ser um chamamento, ou uma pessoa falando, ou gritando, tanto faz, tá? Mas geralmente tem essa ideia. Sumiu meu slide. Só um minutinho que eu vou procurar meu slide, ok? Oi, Tiene. Então, a sala vai ser gravada. Depois você pode assistir ela de novo, tá bom? Voltou agora não, já tem um tempo que ela voltou, tá? É um chamamento ou apelo. Por nada. É um chamamento ou apelo. Ó vida. Olha lá, o vocativo. Ó vida. Por que eu não tenho sorte? Não pense, cara. Cara. Então, ali, ó, chamando, falando. Que eu me esqueci daquele dia. Lidiane, preciso que você me diga a verdade. Lidiane, ó. Apelo, Lidiane, chamando, apelando a Lidiane. Então, ó, vocativo. Então, pode acontecer. Ok? Então, gente, esses aqui são os principais elementos aí que nós vamos ter, né? Da função. Alguma dúvida em relação a essas funções? Depois essa aula vai ser gravada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir novamente, tá? Mas aqui, de início, tem alguma dúvida em relação a essas funções? Eu vou assistir novamente a aula para me Tá. poder tentar entender melhor. Ok, mas vocês conseguiram... Mas se quiser tirar alguma dúvida agora, pode tirar, ok?
É alguma dúvida que você conseguiu entender tipo, uma parte, ou precisa realmente voltar na aula, ou dá para tirar a dúvida em aula? Que dependendo da dúvida, se for, já dá para tirar em aula, ok? E se for mesmo só para assimilar o conteúdo, pode falar. Qual é a sua dúvida? Não, é só para assimilar mesmo. Ah, entendi. Alguém tem mais alguma dúvida a respeito do conteúdo? Posso fechar aqui o material, então? Alguém tem alguma dúvida? Ainda não falaram nada? Deixa aqui. Gente, então vamos lá. Agora eu gostaria de falar sobre o trabalho. Todo mundo conseguiu aqui me enviar o trabalho? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu vi aqui que muitos alunos me entregaram um trabalho hoje, tá? Hoje é o último dia de entrega, ok? Então, podem me entregar o trabalho. Estou recebendo ainda um trabalho até hoje. Quem, se vocês puderem comentar aí, se souber de alguém que ainda está para entregar o trabalho, peço favor que avise, tá? Para os alunos conseguirem entregar o trabalho, que é muito importante para a nota, ok? Então, hoje é o último dia, acredito que a maioria já deve, né, ter entregue. O prazo de correção, eu corrigi, foi só alguns trabalhos, eu não corrigi, porque eu só começo a corrigir mesmo depois que os alunos me entregam o trabalho, ok? Então, me entregando aí, por volta dessa semana, eu já devo estar corrigindo o trabalho, tá? Então, então, vocês vão receber essa mensagem no e-mail, tá, de vocês. Podem ficar tranquilos, tá? Que qualquer coisa, se não chegar no trabalho, alguma coisa, eu vou estar entrando em contato, tá ok? Porque eu tenho o nome no diário também, então eu sei quem que entregou, quem que não entregou. Então, assim, vocês não precisam ficar preocupados se o trabalho foi entregue, se recebeu a nota, não, tá? Se caso vocês não receberem a nota, provavelmente aí daqui a 1 ou 2 semanas, vocês podem entrar em contato comigo, mas agora de início, vai demorar um pouquinho para vocês receberem a nota, porque até eu corrigir de todo mundo, são muitos alunos, às vezes uns que entregaram antes conseguem receber. Mas aí vocês vão ver isso, alguns alunos recebendo a nota vão ficar um pouco preocupados. Ah, por que que eu não recebi a minha ainda? É porque realmente demora, né? São muitos alunos, não são, são bastante alunos, então tem uma demanda muito grande, ok? Então, assim, quem está recebendo, já é bom, vocês sabem que eu estou corrigindo. Então, uma hora chega em vocês, ok? Então, às vezes demora um pouquinho para chegar mesmo, 1 ou 2 dias, mas chega, tá? Então, não precisa ficar preocupados com isso. Se o trabalho não chegou, ou se deu algum problema no e-mail, às vezes eu não consigo receber e tal, o que eu faço? Eu sempre chamo lá no grupo do WhatsApp e fiquem atentos que eu chamo um por um, para poder saber se entregou, se não entregou, se fez, se não fez, às vezes o aluno não faz, entendeu? Às vezes acontece alguma situação que o aluno tem ali atestado, alguma coisa, aí a gente tenta ver o que pode fazer. Então, assim, fiquem tranquilos, que sem nota vocês não vão ficar. Se vocês entregaram o trabalho direitinho, sem nota vocês não vão ficar, ok? Alguma dúvida em relação ao trabalho? Tudo certo? Alguma dúvida em relação ao trabalho? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Ou em relação à aula, não sei. Gente, vou falar rapidinho sobre a prova. A prova, ela só vai ser aplicada, né? Ela só vai estar disponível na plataforma depois das férias. O que acontece? A gente vai ter um período de recesso
que eu já até passei para vocês, eu acredito que já passei, que vai ser, acredito que entre o dia, acho que dia 22, alguma coisa assim. Não sei se é no dia 15 ou se é no dia 22. Mas já tem um período de recesso, eu acho que de 10 dias, acho que de 10 dias mais ou menos. E quando a gente voltar, a gente vai ter ainda a revisão dos conteúdos. Após a revisão dos conteúdos, eu vou disponibilizar a prova. E aí eu vou explicar tudo como funciona o processo para vocês. De antemão, eu aviso. Já vejam se a plataforma de vocês tem a disciplina. Dê uma olhada nos conteúdos na plataforma. Dê uma olhada nos conteúdos da plataforma. Por quê? No meu caso, eu não sei se está acontecendo isso, mas às vezes a plataforma não libera a prova por questão de não assistir o conteúdo. Eu sei que às vezes o conteúdo ele não carrega na plataforma, mas tentem, né, olhar ou clicar pelo menos, né, para ver se vai estar como ali como visto, para poder fazer a prova. Entra direitinho lá, já adianta aí, entra na plataforma, vê se está cadastrada a disciplina, para não ter esse problema na hora de fazer a prova. Às vezes não está cadastrado na disciplina, às vezes a disciplina está dando erro. Então, presta atenção, porque vocês têm uma semana para fazer a prova, ok? Então, para não dar essa correria, já antes, já verifica tudo isso direitinho, ok? Porque a prova ela é feita lá na plataforma, ela não é feita aqui na aula, tá bom? Então, assim, fiquem atentos a isso, ok? Já peço de antemão. Verifica direitinho se você está cadastrado na disciplina lá na plataforma, se está aparecendo, se as aulas estão aparecendo. Se as aulas não estiverem aparecendo, isso aí é erro mesmo, tá? Mas aí eu sempre deixo o link lá no YouTube, vocês podem colocar lá no YouTube o link para assistir a aula normalmente, tá bom? Mas dê uma olhada, se pelo menos as principais coisas eles estão aparecendo, ok? Tiene, você deu outro trabalho ó, esse sobre conotação e notação. Tiene, eu dei outro trabalho, você já fez. Eu já corrigi o seu, tá? Já corrigi o seu tanto. Já corrigi o seu tanto o outro que você me entregou e esse aí. São dois trabalhos, ok? Esse aí, o seu que você entregou agora ainda não corrigi, porque eu ainda vou corrigir. Mas o outro eu já corrigi, ok? Peço por gentileza que quem eu mandei lá no WhatsApp que preciso falar, entre em contato comigo, ok? Quem não entrou em contato, entre em contato. Tem alguns alunos que eu chamei no grupo que não entraram em contato comigo. Peço por gentileza que entre em contato, ok? Tá bom. Nada. Por nada. Professora, licença, Oi, uma pode dúvida. falar. Aquele que nós fizemos na aula, a senhora já corrigiu, certo? Vale 10 pontos, né? Sim, é o primeiro trabalho. Esse é o primeiro trabalho. O seu também já corrigi. Sim, já corrigiu. Sim. Aí agora o próximo ainda vou corrigir ainda. Não corrigi ainda não, ok? Ok, Paloma? Não entendi, professora, repete, por favor. O próximo trabalho eu ainda vou corrigir. Era essa a sua dúvida? Eu não consegui entender a sua dúvida. Porque são dois, né? O último foi aquele em relação das perguntas. 10 perguntas, 10 frases, perdão. Da denotativa e conotativa. Foram só esses dois trabalhos até agora. Foi só isso Ou que eu tem mais? falei dois. São dois trabalhos só. Ah, tá. Depois Certinho, tem a é isso mesmo. prova. É isso mesmo, então tá certinho. Então, é que eu passei sobre o texto, que era para fazer o resumo, né? Aí depois, o segundo trabalho foi sobre esse, conotação e datação. E aí depois é só a prova, para finalizar a disciplina. Ok? Tá, ok. Tá bom, gente. Então, eu vou finalizar a aula por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, não, professora, tudo certo. Tá bom, então, gente. Bom fim de semana. Até semana que vem, ok? Qualquer dúvida, é só me perguntar. Lembrando que hoje eu postei novas aulas, tá?
Quem quiser assistir, só ir lá no link no YouTube, ou na plataforma também tem, lá na plataforma postada. É só clicar lá, pegar o endereço do link e jogar no YouTube, ok? Então, as aulas até semana passada já estão postadas. Só de hoje que eu ainda não postei, que eu vou postar ainda, tá bom? Beleza? Até semana que vem, então, tá? Por nada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Beijo, Celi. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau.